que é a do universo do editor de apresentações de slides, em específico aí na estrutura do PowerPoint. Aqui você tem uma marca, então PowerPoint é tudo grudado, não tem espaço ali realmente e os dois P's são maiúsculos. Primeira essência que você tem ao falar do PowerPoint é falar na extensão de arquivos e formato, por assim dizer. Quando você fala no PowerPoint, você vai estar trabalhando com a extensão PPT e PPS. Aqui você também vai ter, claro, o Xzinho. O X no final ele indica que é das versões 2007 em diante, e se não tiver, é das versões de 97 até 2003. Então é a questão aí de compatibilidade e tudo mais que você vê durante o curso regular, por exemplo, a essência desses formatos. Mas o que você precisa entender no primeiro momento é a diferença. Por que eu tenho dois formatos base? Bom, o formato PPT é o formato que seria associado à ideia de edição. Então, abri um arquivo PPT, fui lá, peguei um slide, um arquivo interno de trabalho, na extensão .ppt, pptx. Você for lá e der um clique duplo, ele vai abrir o programa de edição de apresentações e vai mostrar a apresentação dos slides ali em processo de edição. Agora, se eu for lá na área de trabalho e tiver um arquivo no formato, na extensão PPS ou PPSX e der um clique duplo, ele já vai abrir direto no modo de exibição. Então, ele simplesmente vai colocar para você a informação direta lá, os slides, para você trocar um slide para outro slide. Então, aqui você já tem uma regra. Ah, mas eu mando por e-mail. Normalmente você, quando recebe por e-mail uma apresentação dos slides, ela já vem no formato PPS, porque a ideia é facilitar a sua vida. Deu duplo clique, já abriu, já está exibindo a apresentação. Então, modo de exibição ou modo de apresentação dos slides também pode ser assim descrito. O que você vai poder fazer? Falando assim, eu quero editar esse conteúdo. Tem como editar um arquivo PPS? Tem. Uma forma é você abrir primeiro o programa de edição, que é o PowerPoint, ou mesmo aí o LibreOffice Impress. Abriu primeiramente o programa, o que você vai fazer na sequência? Abre o programa, vai lá no menu arquivo, abrir, ou no botão Office, né, no caso 2007, mas aí já pega o 2010, vai lá no botão, na estrutura do menu arquivo, abrir. Dentro do menu arquivo, o que você vai encontrar? A opção abrir. Então ali dentro você vai lá e busca esse arquivo. Beleza, vai abrir no editor e vai poder alterar o conteúdo. Outra forma, só que daí tem algumas outras dependências, é que você tenha configurado as opções de pasta do Windows Explorer e do Windows, no modo mais específico, para que as extensões conhecidas sejam exibidas e que os arquivos ocultos não apareçam, estejam visíveis e tudo mais, não vai fazer tanta diferença. Mas é interessante pela questão de segurança. Mas você vai deixar a extensão aí visível dos arquivos conhecidos. E aí você vai alterar. Vai lá, pegou um PPDS, tirou o S, coloca o T no lugar, aperta Enter. Ele vai dizer, olha, isso aí pode dar problema, né? Compreensão do arquivo. Você tem certeza que quer mudar a extensão deste documento? Sim. Você alterou, aí você dá o duplo clique no arquivo, aí ele vai abrir no modo de edição. Porque o PPS e o PPT essencialmente são o mesmo arquivo, é a apresentação de slides. O que muda é que uma vai abrir no modo de edição e a outra vai abrir no modo de exibição, na forma de apresentação de slides efetivamente. Agora, outro conceito bastante provável aí de ser abordado nas provas dentro do universo de editores de apresentação de slides, seja aí no próprio PowerPoint ou no Impress, é falar num recurso conhecido como Slide Mestre. Então você tem aqui o universo que é o Slide Mestre. O Slide Mestre ele vai ser acessível pela aba Exibição. Então você vai lá, aba Exibição, dentro do PowerPoint, tem lá a opção do Slide Mestre. O que vai acontecer? Além do Slide Mestre, você tem aí variações. Claro que depende do programa que você estiver utilizando, se é o Impress, se é o PowerPoint, e ainda em termos de versão, porque você tem lá modo Anotações Mestre, modo Folheto Mestres, então tem alguma variaçãozinha ali. Mas o que nos interessa é a ideia de um mestre, principalmente no contexto de slide. Quando se fala em Slide Mestre, você tem aqui nada mais do que uma ferramenta que vai articular a formatação. É isso que o Slide Mestre vai definir para você, a formatação e podemos ainda acrescentar layout do slide. Do slide ou da apresentação como um todo. O Layout Mestre, o Slide Mestre, ele é uma estrutura que fornece para você já toda uma formatação prévia. Essa formatação prévia, ela permite facilitar e uniformizar a sua documentação, os seus slides aí. Então, por exemplo, você quando abre uma apresentação, você tem lá vários exemplos de temas dentro do PowerPoint. A pergunta é, o que são esses temas? Eles estão relacionados com o mestre? Sim e não.
O tema já é a estrutura pronta, você já está usando. O mesmo é quando você abre um modelo. O detalhe é que você pode alterar esse tema dentro da sua característica de slide mestre. O slide mestre ele vai definir aqui para você, por exemplo, olha, eu tenho um slide que está definido no formato de título e tópicos ou texto. O que acontece? Você vai ter uma formatação para esse título aqui. Uma cor de fonte, um tamanho, um posicionamento. E é isso que você altera quando você vai editar o slide mestre. Você vai alterar essas características de formatação. E toda vez que eu inserir o slide com esse layout, título e texto, título, subtítulo ali, que seja, ele vai seguir essa formatação. Ah, mas eu tenho como alterar? Tem, você vai lá e altera daquele cara pontualmente. Mas se você quiser alterar a estrutura do documento como um todo, padronizar, você vai usar o slide mestre para definir essa formatação. A mesma coisa acontece aqui quando você fala assim, eu tenho aqui dentro um texto, eu tenho esse texto formatado com uma fonte X, com tamanho tal, distribuição de texto, alinhamento e assim por diante. Isso tudo você vai definir dentro do slide mestre. A mesma coisa, quais são os layouts que você quer oferecer. Porque você pode desenhar todos eles ali, ou você pode criar alguns layouts básicos, aqueles que você vai utilizar realmente na apresentação. Então eu já defini um plano de fundo comum para essa apresentação, e aí a pergunta que segue realmente é, tenho como trabalhar com mais de um slide mestre no mesmo documento? Se você tiver a opção de trabalhar com seção, você consegue. Então, se você pegar o PowerPoint, você tem lá a opção para inserir quebra de seção, isso vai depender das versões aí que você estiver citando, você vai poder trabalhar com ele. Se não tiver a quebra de seção, não tem como trabalhar com mais de um slide mestre, porque é o meio que você vai trabalhar com isso. Claro que tem algumas gambiarras que dá para fazer ali para poder utilizar essa ideia de mais de um slide mestre. Então, ele define a formatação. Slide mestre não mexe com o conteúdo, só com a formatação. O que fica claro é quando você vai mexer com o modo anotações e modo folhetos. O modo anotações e folhetos, eles não mexem com o slide. Por exemplo, só para você ter uma noção, quando você fala no modo anotações, você não está falando do slide, você está falando assim, vou imprimir o meu documento no modo anotações. Ou seja, vai ter aqui o slide e aqui embaixo vou ter um texto que seria o conteúdo relativo ao slide. Porque a proposta no slide é que você coloque no slide apenas tópicos da sua apresentação. E você tem um texto base que você descreveria aqui para poder colar durante a apresentação. Como assim colar? Eu estou aqui apresentando para você e estou aqui olhando para a tela falando, olha, aqui tem um textinho aqui da explicação. Então essa é a ideia. É uma forma de você roubar durante a apresentação aí, principalmente se usar o modo apresentador do PowerPoint, que facilita esse acesso. Só que você pode imprimir isso daqui para ter acesso ao conteúdo. Então, quando você vai na estrutura da anotação mestres ou notas mestre, tem uma diferença de nomenclatura aí, dependendo do programa, você vai encontrar aqui simplesmente o quê? Você vai encontrar a formatação desta estrutura. Você não mexe no slide. No máximo que você mexer aqui é o tamanho que isso aqui vai aparecer dentro da página 4 quando você for imprimir. Enquanto que no modo folhetos, você tem um outro porém. O modo folhetos, ele vai apresentar para você 6 slides a priori. Se você quiser, você vai poder editar aqui o tamanho deles, e só o tamanho. O posicionamento, dá para mexer alguma coisinha, então você consegue melhorar a distribuição, aumentar um pouquinho o espaço aproveitado pelo slide em termos de conteúdo da página. O que você consegue mudar com o modo folhetos mestre? São as informações relacionadas a cabeçalho, data e hora. Cuidado que na apresentação de slides você tem o cabeçalho e o rodapé que ocupam apenas uma lateral. Ele não pega inteiro como no editor de texto. E aí você tem informações como, por exemplo, data e hora e as informações de número de página. Então, são recursos diferenciados. O que você vai mexer aqui é isso. O modo folheto mestre só edita esses espaços em termos de formatação e determinar qual vai aparecer ou não na sua estrutura. Então, a essência básica, quando você fala na estrutura do slide mestre, é utilizar essa essência. É falar na formatação dos recursos. Então, um slide, ele tem a sua edição em forma de texto e a edição de formatação. É como se fossem os estilos de formatação. Sim, mas estilo é mais pontual, é mais parágrafo a parágrafo. Imagine um estilo para a apresentação como um todo. É isso que o slide mestre propõe para você. Então, fique atento, estude, faça exercícios aí da banca para ficar afiadinho com o que ela propõe para você. Forte abraço, até a próxima!